tema da mensagem nessa manhã é capacidade versus disponibilidade. O que é mais importante para Deus? Capacidade ou disponibilidade? O que é mais precioso para o Senhor? Primeira coisa que nós precisamos entender é que o raciocínio de Deus, a maneira de Deus pensar, de Deus agir, é muito diferente com o raciocínio humano, certo? Quando você pega a matemática humana, ela é diferente da matemática de Deus, porque para o ser humano, enquanto ele está perdendo, ele está perdendo. Para Deus não. Às vezes você perde algumas coisas, mas você vai ganhar muito mais. Ou às vezes você está pensando que está ganhando algo, quando na verdade você está perdendo muitas coisas. A maneira de Deus raciocinar era um pouco diferente. Nós sempre, como seres humanos, tudo que a gente vai fazer, sabe, seja numa tarefa, num trabalho, a gente procura sempre assim recrutar, sabe, um trabalho, um serviço de pessoas capacitadas. A gente procura isso, né? Se você está construindo uma casa, se você tiver a oportunidade, condição, você vai querer o melhor pedreiro, sabe? O pedreiro mais habilitado, mais capacitado. Se você vai fazer um projeto, se você vai pintar um carro, você quer o melhor funileiro para mexer no seu carro, né? Que é o mais capacitado. Essa é a maneira dos seres humanos pensar. Mas a maneira de Deus pensar não é desse jeito. Sabe por quê? Porque o Senhor, durante o trajeto, durante o percurso, Ele vai capacitando a nossa vida para fazer aquilo que Ele nos chamou. Então, para Deus, mais vale uma pessoa disposta do que uma pessoa capacitada. Porque às vezes as pessoas que estão capacitadas, elas não estão disponíveis. E um clamor tem sido ecoado durante a eternidade, desde o tempo de Isaías, quando o Senhor olhou para o templo e falou: e agora, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías, ele olhou ao redor e ninguém estava se manifestando, mas ele logo se prontificou e falou assim: eu estou aqui. E ele começou então a colocar diante de Deus as suas dificuldades. Ele falou assim: eu quero, mas eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. E Deus pega então a vida dele, incapaz, mas disponível, e começa então a trabalhar de uma maneira sobrenatural na vida dele. O problema de Isaías era o quê? Era o pecado que ele tinha. Ele falou assim: olha, eu quero te servir, mas os meus lábios são impuros, e eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. E o Senhor então, ele mandou que um serafim, ele pegasse uma brasa viva do altar e tocasse os lábios de Isaías, purificando os lábios dele. É como se Deus estivesse falando: olha, você está incapaz, mas você está disponível. Então eu te aceito para trabalhar para mim e vou te capacitar a fazer isso. Amém? Então, entre capacidade e disponibilidade, irmãos, os olhos de Deus estão nas pessoas que estão se dispondo ao Senhor, estão dizendo sim ao Senhor. Sabe, talvez aqui nesta cidade, talvez aqui nesse lugar, haveria pessoas muito mais capazes para estar pregando para você nesta manhã. Pessoas cheias de dons e talentos, mas pessoas que talvez estão disponíveis. Aí Deus, ele olha para nós, porque se você conhecesse o nosso passado, sabe, no tempo de escola, no tempo que tinha que apresentar um trabalho, né, Michele? A gente travava, a gente tinha dificuldade, e hoje pega assim um microfone e está falando da palavra de Deus para os filhos de Deus, irmãos. Isso é uma barreira enorme que foi superada em nossa vida. Mas foi no momento que a gente disse sim ao Senhor. Então Deus, ele quer capacitar as pessoas que estão disponíveis. Ele não está preocupado se você não tem capacidade. Aliás, ele sabe que nós, como seres humanos, nós não temos capacidade nenhuma. Esse texto que nós lemos aqui em João capítulo 15, Jesus declara exatamente isso. Ele fala assim: sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês não podem, sabe, mover uma palha. Mas se vocês estiverem em mim, assim como
o ramo ele está grudado na videira, e a videira ali, ela tira todo o nutriente da terra, a água, os nutrientes, e nutre aquele ramo para que ele produza fruto. Jesus falou assim: se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, vocês vão produzir muitos frutos. Amém? Então, queridos, é tempo da gente se ligar ainda mais nessa videira e entender que nós não precisamos temer sobre aquilo que Deus tem nos chamado para fazer, mas nós precisamos estar disponíveis. E durante o trajeto, muitas vezes você vai se sentir incapaz, mas todas as vezes que você ouvir o Senhor te chamar e você falar sim, pode ir sem medo, porque chegado no momento certo, Ele vai te usar com poder e graça. Amém? Vamos abrir um texto que nós vamos estar meditando sobre esse texto que está em Êxodo, no capítulo 3. Aleluias. Êxodo 3. E eu quero ler com você o versículo 7 até o 10. Amém? Êxodo 3, do versículo 7 até o 10. Você não tem dificuldade para achar Êxodo não, né? Segundo livro da Bíblia, hein? Está facinho. Em falar em Bíblia, eu recebi essa semana, tá, o catálogo. Eu estou apenas assim organizando para depois passar para vocês. Vou estar enviando um link para vocês ou o arquivo. Durante essa semana, se você não tem uma Bíblia, nós podemos encomendar para você. E chegou um catálogo com mais de 35 modelos de Bíblia, sabe, muito bonitas, tem para todo gosto. Então, se você não tem uma Bíblia ou se a sua já está bem assim precisando trocar, nos avise que a gente vai estar fazendo uma encomenda. Amém? Vamos lá então, só para você entender o contexto do que estava acontecendo. Moisés, ele estava em uma montanha pastoreando as ovelhas do seu sogro, certo? Sozinho, estava só ele e o rebanho de ovelhas. E quando ele estava pastoreando, ele começou a ver que algo estava acontecendo naquela montanha. Uma sarça, que era um arbusto, ele estava pegando fogo. E isso é comum, sabe, nos lugares mais secos, né? É normal ter focos de incêndio nesses lugares. Só que o que acontece naturalmente, principalmente num arbusto que está seco, quando pega fogo, rapidinho, o fogo consome aquilo, vira cinzas e se apaga, ou então vai se alastrando. Só que naquele arbusto não estava acontecendo isso. O fogo estava ardendo, mas a sarça não estava se consumindo. Isso chamou muito a atenção de Moisés, ao ponto dele tomar uma atitude de chegar próximo para ver aquele mistério, para ver o que estava acontecendo. E ali estava sendo uma manifestação da presença de Deus naquele lugar. Quando ele chegou, o Senhor falou para ele: Moisés, não vem aqui perto. Fique onde está e tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa, certo? Aí Moisés então tira as sandálias e ele começa a ouvir Deus. Aí Deus começa a falar com ele aqui no versículo 7. Então o Senhor lhe disse: por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes. Sim, sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje também habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu os envio a Faraó. Você deve tirar o meu povo de Israel do Egito. Israel, ele estava preso ali no Egito. Há mais de 400 anos atrás dessa ocasião, a nação de Israel, através da família de José, eles tinham ido para o Egito para serem socorridos pelo Egito. É aquele episódio que José foi vendido, aí José começou então a administrar e veio a fome sobre a terra e todo mundo foi para o Egito. E como só lá tinha comida, então o povo se acomodou lá. José acomodou o povo ali. Só que
o faraó, ele foi passando, não é, as gerações. Foi morrendo um, veio o outro, foi morrendo um, veio o outro. E aqueles que estavam ali como uma espécie de hóspede no Egito, passou então a permanecer naquele lugar como escravos, trabalhando para que o Egito crescesse. E eles estavam vivendo uma opressão muito forte, ao ponto do clamor do povo subir até o Senhor e eles pedirem misericórdia para o Senhor. O Senhor então, ele vai até Moisés e ele começa a chamar Moisés. Nós vamos falar sobre a vida desse homem Moisés, como ele foi chamado, e você vai perceber que a maneira que a gente pensa hoje, como sendo incapaz para obedecer, para fazer a vontade do Senhor, foi exatamente a maneira que Moisés estava pensando. Mas assim como Deus, ele trabalhou sobre a vida de Moisés e o capacitou, o Senhor ele também vai trabalhar em sua vida. Amém? Talvez você pense, pastor, mas eu não preciso ir para o Egito, não tem mais um Egito hoje, queridos. Pode não ter um Egito, mas tem um mundo que as pessoas estão indo a passos largos para o inferno. Pessoas estão se perdendo e Deus nos chamou para pregar o Evangelho, para fazer missões, para fazer a obra dele aqui, para cuidar do que estão aqui, cuidar da casa do Senhor e também para ir para fora e resgatar os perdidos e trazer para um caminho de salvação. Então nós também temos um chamado, porque um clamor está sendo levantado na terra. Sabe, queridos, tem pessoas que estão desesperadas, sem saber o que fazer em sua vida, sem saber o que fazer em sua família. Estão buscando respostas, e você tem as respostas, porque você tem Jesus. Amém? Então, a primeira coisa que Moisés ele falou, quando Deus chamou ele para ir para o Egito, um lugar que ele já tinha saído de lá, fugido, para libertar o povo. Ele perguntou, quem sou eu? Certo? Olha só como que ele começa então a se sentir incapaz. Ele fala para Deus, quem sou eu para ir até o Egito? Leia comigo aqui no versículo 11. Deixa aberto aí Êxodo capítulo 3, nós vamos trabalhar bastante nesse texto. Vamos passear por outras partes da Bíblia, mas também vamos focar mais nessa parte aqui. Versículo 11. Moisés, porém, disse a Deus, quem sou eu para eu me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Queridos, todas as vezes que Deus ele comissiona alguém, a pessoa, normalmente ela não vai se sentir preparada para aquilo que Deus está confiando. Sabe, olhando humanamente, pastorear uma igreja, pastorear pessoas, é uma responsabilidade muito grande, queridos. Você cuidar de um filho, sabe, um filho, já é uma responsabilidade ferrenha. Agora você imagine você cuidar de pessoas que são filhos espirituais, que você tem a incumbência de ensinar, de orar por essa pessoa, de jejuar por ela. A gente olha para nós e não vemos em nós capacitação. E a gente sempre se pergunta, quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu, sabe, para sair e evangelizar? Quem sou eu para ir orar por um enfermo? Quem sou eu para falar para uma pessoa que está a ponto de se separar, que Jesus ainda pode restaurar o casamento dela? Quem sou eu para estar servindo ao Senhor, tocando, fazendo obras para Deus? A gente olha para nós e por causa da nossa natureza humana, carnal, falha, a gente se pergunta, quem sou eu, Senhor? E a resposta de Deus para isso é que Deus ele não está preocupado em quem é você. O foco dele não é quem é você, mas o foco dele é quem ele é. Porque o principal não é você, mas é Cristo em você, certo? Só para você fixar bem no seu coração, nós somos como se fosse, sabe, uma pessoa que está sedenta de água, sede de água, e num lugar distante tem uma torneira. Só que o lugar que essa pessoa está é inacessível até essa torneira.
Então você pega uma mangueira e você liga naquela torneira e você joga essa mangueira até aquela pessoa que está perdida. E abre a torneira e a água passa pela mangueira e mata a sede do sedento. É isso que acontece em nossa vida. Quem faz, quem sustenta, quem restaura, quem opera, quem cura, sabe, quem vivifica, não é nós. Nós só somos meras mangueiras na mão do Senhor. A água é Ele, certo? Mas para que essa água ela possa alimentar o sedento, Deus ele trouxe essa responsabilidade para os seus filhos, para os seus servos. Irmãos, os anseios dos anjos era pregar o evangelho, mas eles não podem pregar o evangelho. Uma vez eu perguntei para o meu antigo pastor, falei: pastor, se os anjos são servos, sabe, eles são obedientes ao extremo, né? O que Deus fala para os anjos fazer, os anjos vão e faz, e eles não pensam duas vezes. Os que tinham que se rebelar, se rebelaram, caíram. Os que ficaram, aprenderam a lição, e eu tenho certeza que estão se comportando e obedecendo muito bem ao Senhor. Mas eles são servos muito obedientes, e eles teriam toda a capacidade para falar do amor de Cristo. E eu perguntei para eles o porquê, perguntei: Senhor, por que os anjos não pregam o evangelho? E ele falou assim: sabe, Éder, porque os anjos, eles não têm um sentimento de compaixão e de misericórdia que Deus e os seres humanos têm, certo? Esse sentimento de compaixão e misericórdia só pertence a Deus e a criação, que Deus soprou sobre eles o seu Espírito. Você pode ler a Bíblia, você vai ver que você não vai encontrar um lugar falando que Deus soprou sobre os anjos o seu Espírito, que Deus soprou sobre outra criatura o seu Espírito. Deus soprou somente sobre o ser humano, e esse sopro trouxe a essência de Deus em nós. Nós amamos porque nós temos o fôlego de vida, nós temos o desejo de adorar porque Deus colocou em nós tudo isso, sabe? E ele disse assim: sabe o que aconteceria se um anjo fosse pregar o evangelho? Ele ia chegar para uma pessoa e falar assim: olha, Jesus, ele morreu por você e ele está pronto para te salvar. Se arrependa dos seus pecados, entregue os seus caminhos para ele, aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E muitos iriam falar aquilo que nós falamos muitas vezes, certo? Porque eu sei que você está aqui, você deu muita canseira, né? Não foi na primeira batida na sua porta, no seu coração, que você já falou: ô Senhor, eu te quero, eu te aceito. Não, queridos. Muitas lágrimas foram derramadas em oração pela sua vida. Muitas vezes Deus enviou servos e servas para falar do amor dele para você, até o momento que chegou, sabe, o momento que o seu coração se abriu e você recebeu. Se os anjos fossem pregar, no primeiro diálogo, você falava: não, eu não quero isso agora, eu prefiro ficar no mundo, eu quero as coisas do mundo. Os anjos já iam tirar a espada e já iam matar aquela pessoa, porque eles não têm sentimento de misericórdia. É diferente de nós. Às vezes você vai convidar pessoas para a célula, ou vai convidar as pessoas para vir a um culto, para se aproximarem do Senhor, e eles vão falar: não vou, não quero. Aí você tá bom, não vou ficar insistindo, não vou ser aquele crente que tenta colocar Jesus goela abaixo das pessoas. Você se afasta, certo? No sentido de não ficar assim, amolando aquela pessoa, mas você se aproxima de Deus em oração, citando ela e falando: Deus, eu fui, mas o coração duro. Senhor, eu fui, mas olha, a pessoa está cega, ela não quer o Senhor, ela não quer te seguir, ela não quer te amar, e você começa então a orar por aquela pessoa. Aí o Espírito Santo, que ele pode fazer algo que nós não podemos, certo? Porque é ele que opera dentro de cada ser humano, ele vai então trabalhando sobre aquela pessoa, às vezes gerando circunstâncias na vida dela, para que ela venha se quebrantar, sabe, movendo de uma maneira especial. E depois de você ter orado algumas vezes por ela, você novamente vai e faz o mesmo convite, e até mesmo com menos ênfase, talvez, nem insiste tanto, fala: não, já falou não uma vez. Aí você vai falar: sabe, o pastor falou, vai ter uma célula lá, e falou para convidar as pessoas, e eu
Desencargo de consciência. Eu estou te convidando aqui hoje. Aí a pessoa fala, tá, eu vou, que hora vai ser? Aí você fala, poxa, mas a outra vez eu falei, sabe, insisti tanto para você, quase chorei aqui aos teus pés para você falar sim, você não falou. E agora eu só, achava que você nem fosse aceitar. Pois é, queridos, é a maneira de Deus agir. É importante o que Ele faz, certo? Então essa incumbência de pregar o Evangelho, ela está sobre nós. E nós nos sentimos incapazes. Mas o Senhor é quem nos capacita. Amém? Olha a resposta que Deus deu para Moisés quando ele disse, quem sou eu? Versículo 12, o Senhor respondeu assim, eu estarei com você. Pronto, eu estarei com você. Quando você vai fazer uma missão para Deus, uma missão não é apenas você sair daqui e ir para a África e para a Coreia do Norte, não. Tudo aquilo que você faz em obras em prol a Deus e o seu reino é uma missão, certo? Todo trabalho, toda ação que você tiver é uma missão que você está realizando. Você pode ter certeza que a pessoa que te chamou, ela vai estar junto com você. E isso é maravilhoso, sabe? Muitas vezes você vai sentir, inseguro, né? Você fala, poxa, eu tenho que ministrar hoje para esse grupo de pessoas nessa célula, ou eu tenho que fazer essa visita, mas o pastor não vai poder estar junto, e agora o que eu faço? Fica tranquilo, tem uma pessoa que é muito mais sábia, muito mais capacitada, muito mais preciosa que o pastor, que a pastora para estar com você. É Jesus, Ele estará contigo, amém? Segundo ponto, aí vem a pergunta, o que devo dizer? O que devo dizer? Versículo 13, Moisés disse a Deus, e se eu for aos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles perguntarão, qual é o nome dele? O que devo dizer? Isso também tem acontecido. Hoje eu estava preparando essa palavra e parece que eu estava lendo a vida da minha esposa aqui na história de Moisés. Rapaz, quando eu chamo ela para pregar, mas é uma batalha. E, né, você sabe que santo de casa parece que não faz milagre, né? Fosse outro pastor que tivesse chamado e falado, você prega domingo, eu falando, tá bom, pode deixar. Agora eu vou falar, ela acho que ela não me olha como um pastor naquele momento. Eu falo, não, prega você. É complicado, mas eu sei que Deus está falando no coração dela essa manhã também, amém? Louvado seja Deus. O que devo dizer? Sabe, o medo de não ter respostas para tudo, porque toda vez que você vai fazer uma missão, você vai ajudar uma pessoa, você vai encontrar um desafio, você vai encontrar um problema, certo? E às vezes a gente fica com receio, fala, mas se perguntar isso, o que eu vou dizer? O que eu vou falar? Como que eu vou orientar? E o que nós precisamos saber é que nós não precisamos ter resposta para tudo, queridos. Sabe, você não é obrigado a falar a resposta de tudo no momento que a pessoa ela está perguntando para você, porque tem coisas que você ainda não sabe. Então o que você faz? Você fala, olha, essa pergunta eu não sei responder, mas eu vou me informar, vou ler a Bíblia, vou conversar com os meus líderes e vou aprender, e a semana que vem eu venho falar com você e te trago essa resposta. Ou então, se é algo que você já sabe que não tem resposta, então você começa a colocar em oração. Uma vez, lá na sala de casa, a gente estava sendo discipulado por uma irmã e ela pegou e ela estava falando sobre Jesus, tal, como que ele tinha entregue a sua vida por nós, como que ele tinha vindo ao mundo, né? E a gente ficou assim maravilhado com o ensino. Aí eu falei assim, tá, irmã, mas eu tenho uma pergunta. E tipo assim, não é uma pergunta, não foi uma pergunta no sentido de
que você percebe, certo? Você que é uma pessoa que já conhece um pouco ao Senhor, você sabe como funciona o ser humano, você sabe quando a pergunta é para te colocar numa sinuca de bico, que é tipo assim, para te provocar, para te deixar numa enrascada, entendeu? Como os fariseus faziam com Jesus, assim como eles chegaram para Jesus e falaram assim: olha, Jesus, fala uma coisa, é certo dar imposto para César? É certo pagar imposto para César? Eles não estavam interessados em saber se era certo ou se não era certo. Eles queriam envergonhar Jesus diante das pessoas. O inimigo querendo envergonhar, né? E você sabe quando é pergunta sincera. E eu perguntei para a irmã, Jesus veio de Maria, né? Tal, ele desceu do céu, foi enviado, mas da onde veio Deus? Ela parou, ela olhou para mim e ficou pensando, começou assim a fritar os pensamentos. E ela falou assim: olha, eu não sei responder, mas eu vou perguntar. Aí ela correu para o pastor. Aí na próxima semana ela veio e falou: então, Éder, aquela pergunta o pastor também não sabe responder. Aí eu falei: mas como? Ele falou: a Bíblia não fala da onde veio Deus, a Bíblia não fala como que aconteceu tudo, fala que ele já era, ele sempre existiu, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E tem coisas que nós não vamos entender na Bíblia. E ela disse assim: mas essa resposta, no dia que você chegar no céu, você pode perguntar para o próprio Deus, e quem sabe ele pode te responder. São perguntas que não têm resposta. Então fica esse receio de o que eu devo dizer. Queridos, diga o evangelho, sabe? Às vezes você se preocupa em talvez ficar teologicamente preparado, capacitado, quando na verdade a sua vida, a transformação que Deus fez em sua vida é a teologia mais ideal para aplicar naquela conversa. Às vezes você falar um testemunho da sua vida é a conversa mais ideal para se aplicar, a teologia mais ideal para se aplicar naquela conversa. Sabe? Então não fique preocupado pensando o que eu devo dizer. No versículo 14, o Senhor responde a essa indagação de Moisés dizendo: e Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou, diga ao povo de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Então chegue para as pessoas e fale assim: olha, o meu coração foi tocado pelo Senhor para estar te visitando, para estar falando com você, para estar orando pela sua vida. Quando perguntarem o que dizer, diga: eu estou aqui porque eu te amo, porque eu sirvo a Cristo, e Jesus, ele quer entrar em seu coração, ele quer entrar em sua vida, ele quer restaurar a sua família, ele quer salvar você. E você começa a apontar para Jesus, amém? Porque nós somos chamados para pregar um evangelho, não é egocêntrico, não é falando de nós, é cristocêntrico. É onde Cristo é o centro de tudo, amém? Terceiro ponto, o terceiro medo que as pessoas sentem, quando se sentem incapazes: eles não crerão em mim. No capítulo 4 aqui de Êxodo, no versículo 1. E Moisés respondeu: e se não acreditarem em mim, ou não quiserem me ouvir? E se disserem: o Senhor nunca lhe apareceu? Nós precisamos entender que a responsabilidade de fazer uma pessoa acreditar ou não é nossa. A responsabilidade de fazer uma pessoa crer é do Espírito Santo. Você, como semeador, você está lançando a semente da palavra. Você está falando do amor de Jesus. E há uma atuação muito intensa entre o Espírito Santo e o semeador. Sabe, eu amo lembrar da passagem daqueles 2 discípulos, quando Jesus já tinha ressuscitado. Eles estavam indo para uma cidade chamada Emaús. E eles estavam indo cabisbaixos, entristecidos, até que uma pessoa, um viajante, chegou perto deles e começou a caminhar com eles.
E aquele viajante perguntou: por que vocês estão tristes? Por que vocês estão assim cabisbaixos? E eles falaram: olha, será que você é um estrangeiro nessa terra? Você não sabe dos acontecimentos? Você não sabe o que fizeram a Jesus, um homem que era bom, um homem que operava milagres? E eles começaram a falar que Jesus tinha morrido, por isso eles estavam tristes. E esse viajante era Jesus, que apareceu para eles no caminho e começou a falar, ensinar, desde os escritos de Moisés, como que era necessário o Messias padecer, como que era necessário para cumprir a missão, o Messias morrer e ressuscitar. E depois que eles chegaram em um certo lugar, era uma pousada, aqueles já estava escurecendo, os viajantes, então eles foram passar a noite naquela pousada para retomar a caminhada no dia seguinte. E Jesus falou para eles: olha, eu vou seguir a viagem. E eles insistiram, falaram: não fica, Senhor, conosco, porque já está tarde, está perigoso. Jesus entrou, e quando eles foram então fazer a refeição, Jesus, ele partiu o pão e deu graças. E no momento que ele partiu e deu graças, os olhos deles se abriram, e Jesus então foi transladado daquele lugar, e os dois se encontravam sós ali. E eles comentaram algo que é muito assim, fala muito ao meu espírito. Eles falaram assim: você percebeu, falando um para o outro, você percebeu que no caminho, enquanto ele falava, o nosso coração ardia? Queridos, vocês não precisam se preocupar em se vão crer em você. Ore e fala: Espírito Santo, eu vou falar, e o Senhor vai operando. Porque quem vai trazer, germinar fé no coração é o Espírito Santo. E se ele não fizer isso naquele momento, fique tranquilo, é porque não é o momento certo. Como eu disse no início dessa mensagem, assim como nós não obedecemos ao Senhor na primeira voz de comando dele, demos trabalho para os pastores, demos trabalho para os evangelistas. Assim, queridos, as pessoas que você também estiver ajudando nessa obra de missão, nem todos vão atender ao primeiro chamado. Amém? Versículo 2 e 4, aqui do capítulo 4. Olha a resposta de Deus. Então o Senhor lhe perguntou: o que você tem na mão? Uma vara, respondeu Moisés. Joga no chão, disse o Senhor. Moisés jogou a vara no chão e ela se transformou numa serpente. E Moisés fugia dela. Mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e a pegue pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente, e ela voltou a ser uma vara. Aqui foi um sinal miraculoso. Sabe? Moisés jogou o cajado no chão e aquele cajado se transformou em uma cobra. E quando Moisés estendeu as mãos, aquele cajado voltou. Aquela cobra voltou a se transformar em um cajado. Eram milagres que estavam acompanhando. Os milagres não deixaram de acontecer. Deus, ele está operando de uma maneira diferenciada em nossa geração. Mas ele ainda continua sendo Deus e tendo o poder para fazer milagres. Portanto, seja ousado em oração, sabe? O que consegue se quebrar os argumentos de uma pessoa é quando o sobrenatural começa a acontecer. Quando ela expõe um problema que para ela não tem mais solução, aí você fala: eu vou orar com você. E quando você ora com ele ou com ela, Deus começa a operar. E depois chega uma ligação: você não acredita o que aconteceu. Os milagres começam a ser contados, amém? O quarto ponto, versículo 10. Moisés fala assim: eu não sou eloquente. Versículo 10 aqui do capítulo 4. Moisés, porém, disse ao Senhor: ó Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes nem agora que falaste com o teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com palavras. Alguns que estudam
a Bíblia, eles afirmam que Moisés ele tinha uma grande dificuldade no falar, por esse texto, né? Alguns até ousam falar que Moisés ele talvez fosse gago. Sabe, ele se atrapalhava, porque na hora da pressão, na hora do nervosismo, ele travava. E ele falava assim: Senhor, eu tenho dificuldade, eu não sou eloquente. E aí está um segredo muito especial. Porque nós não fomos chamados para ir à guerra como um Rambo, que vai sozinho diante de um exército, não. Deus coloca ao nosso lado pessoas para nos ajudar. Sabe? E quando cada um fica no seu quadrado, as coisas fluem muito bem, né? São auxiliares. Olha a resposta que Deus falou para Moisés, no versículo 12. Agora vai, eu estarei com você quando falar, e eu o instruirei a respeito do que deve dizer. Deus, ele instrui a gente sobre o que devemos falar. Ele traz essa capacitação para nós, sobre o que devemos dizer. Não importa, sabe, o que vai fazer efeito, queridos, no coração de uma pessoa não é a eloquência que você fala, porque a eloquência ela só vai gerar uma emoção momentânea, sabe? Às vezes a gente era tão menino antigamente, que a gente pensava que quando um homem de Deus, uma mulher de Deus vinha orando e marchando com voz de trovão, falava: eita, Deus está nesse lugar. E hoje a gente entende que não é assim, queridos, porque não é a eloquência que move o sobrenatural, não. O que move o sobrenatural é a obediência, é se submeter à palavra, e isso faz toda a diferença, amém? O Senhor então garante que ele capacitaria Moisés, falando assim: eu o instruirei a respeito do que deve dizer. Eu vou instruir vocês a respeito daquilo que você deve dizer, daquilo que você deve falar. Aleluias. O Senhor então aqui capacita. Aí o quinto argumento de Moisés: o povo não me ouvirá. Você percebe? Olha, nós já estamos no quinto argumento, em um diálogo apenas, hein? E ele tentando fugir da raia, certo? E Deus falando para ele que não é da maneira que ele pensa que as coisas funcionam. O povo não me ouvirá. Capítulo 6, versículo 12. Mas o Senhor retrucou Moisés. Mas Senhor, retrucou Moisés: os israelitas já não querem me dar ouvido. Como posso esperar que Faraó me escute? Tenho tanta dificuldade para falar. Como nós falamos, esteja preparado. A maioria das pessoas, elas vão fechar a porta quando você falar do amor de Cristo. A maioria. Você vê lá uma passagem que Jesus ele curou 10 leprosos que foram pedir socorro. Ele falou assim: olha, vocês peguem a oferta que foi designada quando uma pessoa é curada da lepra e vão até o sacerdote para apresentar essa oferta. E eles saíram todos leprosos da presença de Jesus. E no caminho, antes de chegar ao sacerdote, eles foram sendo purificados, e quando perceberam, todos estavam curados. Dos 10, apenas um voltou para agradecer a Jesus. Ou seja, um só abriu a porta. Um só aceitou o convite. Você vê a parábola do semeador, queridos? Se eu não me engano, foi 4 tipos de terreno que foi plantada a semente. Somente um frutificou. Somente um cresceu. Então nós não podemos desanimar, mesmo que a colheita não seja 100%. Não vai ser. Nós precisamos perseverar.
porque vai ter pessoas que vão se posicionar. Amém? Deus então ele ouve esse argumento de Moisés dizendo: o povo não me ouvirá, e Deus então começa a dar para ele estratégia. Versículo 13: o Senhor porém falou com Moisés e Arão e lhe deu ordens sobre os israelitas e sobre o faraó, o rei do Egito, para que tirem o povo de Israel do Egito. Aqui está falando que Deus deu estratégias para Moisés. Irmãos, Deus ele conhece tudo. Não há nada que esteja oculto sobre o conhecimento de Deus aos olhos do Senhor. E Deus ele é um Deus que ele usa de estratégias. Você já percebeu quantas pessoas que vêm para Deus no momento de caos na vida, no momento de enfermidade, no momento de separação, no momento onde os filhos estão se perdendo? Sabe que essas coisas acontecem por uma certa permissão da parte do Senhor. Porque Deus usa essas estratégias para chamar a atenção do seu povo, para chamar a atenção dos seus filhos. Deus ele sabe como trabalhar, queridos. Sabe? Hoje você está aqui caminhando, perseverando nos caminhos do Senhor. E talvez antes precisou acontecer algumas coisas em sua vida para que você tivesse se dobrando diante do Senhor. Falando na linguagem antiga, Deus precisou quebrar o vaso, né? Para que hoje você estivesse aqui restaurado. Porque se ele não tivesse quebrado, você talvez não estaria. Então Deus ele sabe as estratégias para estarem trabalhando. Então não tenha medo se o povo não vai te ouvir. Entenda que o Senhor vai te dar estratégias. Amém? Siga os passos do Senhor. E o sexto argumento, que é o último, no capítulo 6, no versículo 30, aqui de Êxodo 6, versículo 30. E contudo Moisés questionou o Senhor e disse: eu não posso fazer isso, tenho tanta dificuldade para falar, porque o faraó me daria ouvido? Ele fala novamente: eu não sei falar bem. Amém? Então, não se preocupe se você não vai conseguir se expressar bem. Eu também me atrapalho em palavras. Tem vezes que eu acabo uma reunião, acabo um discipulado e eu saio daquele lugar me perguntando: será que alguém entendeu alguma coisa? Mas Deus ele sabe como falar com cada um, queridos. Abra comigo no capítulo 7 aqui, no versículo 1 ainda. A resposta de Deus para Moisés. E o Senhor disse a Moisés: preste atenção ao que vou dizer. Eu o farei aparecer para Faraó, e Arão, seu irmão, será o seu profeta. Aliás, eu o farei parecer Deus para Faraó, e Arão, seu irmão, será o seu profeta. Então Deus ele mandou que Arão fosse junto com Moisés. Quando Jesus ele chamou 70 discípulos para pregarem o reino de Deus, ele não enviou sozinho, ele enviou de 2 em 2. Por quê, queridos? Porque é um alicerce. Um fortalece o outro, um ajuda o outro. Então saiba que nessa caminhada de fé, Deus ele vai te dar algumas incumbências, mas ele não vai te deixar sozinho, certo? Ele vai colocar pessoas ao seu lado para estarem te ajudando. Lucas capítulo 10, versículo 18. Lucas 10, 18. Lucas 10, 18. Então ele lhe disse:
Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago, e lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhe causará dano. Jesus, ele trouxe para você a capacidade de fazer a vontade dele. Você não tem menos poder em Deus do que eu. Nós temos a mesma autoridade no nome de Jesus. E isso é maravilhoso, queridos. Você não precisa carregar um título. Você não precisa carregar, sabe, uma nomenclatura diante dos homens para poder ser apto para fazer a vontade de Deus. Não, você precisa estar disposto. Porque quando você está disposto, o Senhor ele te reveste de autoridade. Amém? E olha só a maneira linda de Deus ele trabalhar. Eu quero ler o último texto com você, aqui no Novo Testamento, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1. Primeiro Coríntios capítulo 1, versículo 26 até o 29. Lembre-se, irmãos, lembre-se, irmãos, que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificante, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se glorie na presença de Deus. A maneira que Deus ele faz, ele pega aqueles que não são para confundir os que são. Você percebe que Deus ele não está preocupado em pessoas capacitadas. Ele está disposto a capacitar pessoas que estão disponíveis. Amém? Então esteja disposto a fazer a vontade do Senhor. Por onde você passar, seja no seu trabalho, escola, no meio da sua família, na igreja que você congrega, na cidade que você mora, seja canal, seja disposto. O pastor que foi um homem que a gente se inspirou muito. Ele falava que de manhã ele orava e falava assim: Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Ele entendia que ele ia ter alguma surpresa durante aquele dia. Ele precisava ser guiado, talvez para alguns lugares, para ajudar pessoas. E ele falava: Espírito Santo, o que faremos junto hoje? Amém? Então pode ter certeza, queridos, vai chegar um momento que você vai ser empurrado para algumas situações, você vai ser empurrado para alguns ambientes, e quando você chegar naquele lugar, como alguém caiu de paraquedas, você fala: Deus, qual que é a tua vontade aqui hoje? O que o Senhor deseja que eu faça? E o Senhor então vai estar te orientando. E quando vier o friozinho na barriga, sabe? O medo, a sensação de ser incapaz, e vier os argumentos: quem sou eu? O que devo dizer? Não vão crer, não sou eloquente, o povo não ouvirá, eu não sei falar bem. Lembre que o Deus Todo-Poderoso, Ele está dentro de você. E esse Deus é quem vai falar através da sua vida. Te adoramos, Espírito Santo. Eu quero só achar um texto aqui. João capítulo 16. Versículo 8. E quando ele vier,
Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aqui está falando do Espírito Santo. É Ele quem convence. Você sabe o que acontece quando você está falando uma pessoa, olha, você precisa arrepender? Essa palavra não fica apenas no ouvido. Ela entra no coração dessa pessoa. E o Espírito Santo é quem vai gerando arrependimento. É Ele que vai convencendo as pessoas, amém? Então você foi chamado para trabalhar, mas você não está sozinho. Você tem um corpo de Cristo que está se preparando para te servir, para te ajudar. E além disso, mesmo que nós não tivermos a capacidade necessária, você tem o Espírito Santo dentro de você que vai te ajudar sempre, em nome de Jesus, amém? Então se levante, queridos, vamos orar. Aleluias. E se dispõe